Eduardo Bolsonaro reagiu com indignação à redução do tarifaço dos Estados Unidos, anunciada por Donald Trump, e acabou reconhecendo o acerto do presidente Lula. Sim, Eduardo Bolsonaro, filho do Jair, enlouqueceu de vez. Enquanto isso, Lula se diz muito feliz. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, o Pois. Eduardo pirou de vez, mas pera, era possível ficar mais pirado do que ele já era? Olha, eu achei que não, mas a gente vai ver que sim, é possível piorar mais ainda a situação. Por quê, Sophie? Porque ao justificar ali que houve um problema interno nos Estados Unidos e por isso houve redução de tarifas ao redor do mundo, não foi só para o Brasil, mas logicamente o Eduardo foi uma tentativa de menosprezar e diminuir a relação do presidente Lula. Ele, ao mesmo tempo, confirma que a estratégia utilizada pelo governo brasileiro foi a estratégia necessária. Não recuar e continuar e deixar justamente que acontecesse o que a gente cantou a pedra aqui desde o começo das tarifações. Que os Estados Unidos dependem muito mais dos produtos brasileiros do que, de fato, o Brasil depende dos Estados Unidos. E o Eduardo era o único que não sabia disso, Sofia. Eu vou te pedir, vamos começar, né? Eu vou te pedir mostrando a matéria que fala sobre esse recuo. É uma redução que, de fato, não é de todos os alimentos, mas é um indicativo de boa vontade dos Estados Unidos em reconsiderar aquela, aquela questão, né, de aumentar tarifações e sanções violentas contra o Brasil. Então, essa retirada de uma porcentagem da tarifação já é um indicativo de que o Trump não vai sustentar por mais tempo a sua decisão e nem tampouco esse discurso de que ele quer ajudar o Bolsonaro aqui no Brasil, porque o Trump não está nem aí para Bolsonaro. Vou te pedir para trazer o vídeo, por favor, Sophie. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira a retirada da tarifa de importação de 40% sobre determinados produtos brasileiros. Constam na lista divulgada pela Casa Branca produtos como carne bovina, café, chá, frutas tropicais e sucos de frutas, cacau e especiarias, banana, laranja e tomate. E hoje eu estou feliz, porque o presidente Trump já começou a reduzir algumas taxações que ele tinha feito em alguns produtos brasileiros. As mudanças ocorrem em um momento em que o presidente Trump enfrenta pressão dos eleitores americanos que lidam com o aumento do custo de vida. Na ordem publicada pela Casa Branca, Trump afirmou que na conversa telefônica que teve com Lula em outubro deste ano, os dois líderes concordaram em iniciar negociações para abordar as preocupações identificadas na ordem executiva 14323. O governo americano decidiu aplicar tarifas de 40% a diversos produtos brasileiros no início de agosto por razões políticas. O presidente Trump recriminava o Brasil pelos processos judiciais iniciados contra seu aliado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de tentar um golpe de Estado após perder as eleições para Lula. Qual? Pois é, Sophie. Então a gente já tem um aceno positivo. E outra coisa, né? A gente tem muita raivinha aí dos bolsonaristas, porque o Trump, ele, quando fala da redução da tarifação para o Brasil, ele cita que a ligação com Lula foi muito positiva. É lógico que isso irrita, né, o Eduardo Bolsonaro. Vamos ouvir o que o Eduardo fala, por favor? Quase que eu achava que falava um apelido do Eduardo. Mas eu deixo para vocês falarem aí o apelido dele. Bananinha. Pessoal, estão tentando vender para vocês isso daqui. Mas foram fatores internos dos Estados Unidos que forçaram Trump a esse movimento, que não é exclusivamente de retirada de tarifas só do Brasil. Basicamente, todos os países do mundo que de maneira substancial enviam carne, café e outros produtos desses para os Estados Unidos tiveram suas tarifas retiradas. Então, daqui a pouquinho estou soltando um videozinho na minha timeline do Instagram, falando um pouquinho mais sobre isso, mas não se deixe levar, vai ser igualzinho, de novo, aquela questão da foto do Trump com Lula. Um colega americano falou lá atrás ainda, falou, Eduardo, essa novela ainda vai ter várias idas e vindas. Não se preocupe,
os Estados Unidos seguem firme e forte com a sua política pró-liberdade e não houve nenhuma vitória para a incompetente diplomacia americana, ou menos competente ainda, presidência do qual ocupa Lula agora. Pessoal, estão tentando vender para vocês? Sofia, eu adorei o Eduardo com esse vídeo, porque, assim, o que é fatores internos? 38% de aprovação do Donald Trump. A população entrando em colapso, porque não vai ter produtos agora no Natal, porque ele diminuiu, quando ele faz vetos a países como a China, faz vetos a países como o Brasil, ele faz com que o valor do mercado interno aumente, sobretudo para produtos que são importados. E aí, um dos produtos que principalmente elevou a inflação nos Estados Unidos foi a carne bovina. Outro produto foi o café. Alguns outros grãos também. E, em paralelo com o aumento de tarifação do Brasil, que era um dos principais exportadores de carne para os Estados Unidos, a carne bovina, também houve a doença da mosca, que a gente chegou a falar. Os Estados Unidos exportava muito também da região do sul do país e do México. E houve uma doença da mosca que fez com que a importação do México reduzisse. Então, a gente tem vários fatores que, de fato, ajudaram o cenário brasileiro. Mas só que isso pouco importa, porque, de alguma forma, a gente sabia que os Estados Unidos dependiam mais dos produtos brasileiros do que os brasileiros dependiam das relações com os Estados Unidos. Sabe por quê? Porque a importação de carne no Brasil teve superávit. Perdão, a exportação de carne teve superávit. O Brasil continua exportando. O que foi que isso evidenciou? Evidenciou que no momento em que os Estados Unidos não é mais o principal comprador de um produto, o Brasil se desdobra para vender para outros países e abriu novas formas de negociação. A gente também está com mais negociação com alguns países que até então não tinham um acordo tão grande como vem sendo agora. Países do continente africano e países da Europa, porque a gente tinha menos trânsito até então. Então, a gente precisa entender que não, gente, Estados Unidos não é o único país do mundo, pelo contrário, e eles estão com medo. Um dos medos do Donald Trump é justamente o crescimento do BRICS e a criação de uma moeda que, de fato, vai fazer com que o dólar perca seu poder de transação, seu poder comercial e venha a desvalorizar. E por que o mundo quer fazer isso? O mundo que eu falo é que 2/3 da população está ali, né? Pode estar entrando no BRICS. Por que o mundo quer fazer isso? O mundo quer fazer 2/3, não, perdão, 1/3. O mundo quer fazer isso porque, de fato, não faz sentido você ficar refém de um gestor, sobretudo quando esse gestor ele é bipolar, ele é megalomaníaco, ele segue a teoria do louco, de não respeitar absolutamente nada e nem ninguém, não os acordos firmados, e prejudicando a sua população. Então, foi necessário Trump mudar de discurso diante das ignorâncias que ele vinha fazendo para prejudicar a sua própria nação. E sim, por causa da eleição do próximo ano, 2026 vem aí. Mas o Eduardo não vai reconhecer nada disso, ele não vai reconhecer que o Brasil estava correto em defender sua soberania, porque ele quer continuar vendendo a ideia de que Bolsonaro tem que ser presidente, tem que ser absolvido, tem que ser presidente, porque é isso que ele vende. É um absurdo. E aí, Sofia, só para a gente finalizar, vou te pedir para trazer o tweet do Eduardo, que ele mais uma vez reforça esse pensamento, né, que ele fala que a tarifa Moraes, que é o jeito que ele chama a tarifação, de 50% sobre a maioria dos produtos brasileiros é consequência direta da crise institucional causada pelo ministro Alexandre de Moraes, cujos abusos já preocupam o mundo e afetam a confiança internacional no Brasil. Isso tudo é uma mentira. O mundo inteiro voltou a negociar com o Brasil e não tem nada que afete a confiança em relação ao que vem acontecendo no STF com o restante do mundo, gente. De falar uma coisa para vocês, ninguém está nem aí com o julgamento de Bolsonaro. Pelo contrário, a gente tem imprensa internacional elogiando o Brasil. Isso é muito óbvio. E aí ele volta a falar, ressalta-se ainda que, com eleições legislativas marcadas para 2026, o governador Donald Trump precisa entregar resultados rápidos para a população
que sinta a redução da inflação antes das urnas. Então, ele volta também a dizer que as sanções estão sendo negativas para os Estados Unidos, coisa que não foi para o Brasil, ou seja, ele reforça que o Lula não precisou ser entreguista, ou seja, que agiu de forma correta com a postura absurda e arbitrária do Donald Trump. E por isso está tudo certo, Lula. Você tem que conseguir continuar nesse mesmo caminho. O que a gente fala, e vou voltar a falar, é uma coisa muito importante. Eu preciso reafirmar isso, que o Eduardo Bolsonaro só pode ser uma pessoa da esquerda infiltrada como filho de Bolsonaro. Aquelas pessoas que fazem a teoria da substituição, Sofia dos clones, da substituição, alguém morreu e botaram outra pessoa no lugar, eu acho que o Eduardo Bolsonaro é uma dessas pessoas, que não é possível como ele entrega tudo de mão beijada, com a ideia de que a gente precisa derrubar Lula, precisa derrubar o poder de Lula no país. Ele continua alimentando, aumentando a visibilidade para as estratégias do presidente, que foram, de fato, acertadas. Parabéns, Eduardo. Ó, seu papai não deve estar gostando de nada disso, até porque a popularidade do Lula só cresce diante dessas afirmações do Eduardo, viu, Sofia? Sofia, você está mutada. Perfeito, Dai. Eu acho muito interessante a forma com que o Eduardo está reagindo, porque esse recuo do Trump era super previsível. Porque os Estados Unidos, eles são, sim, o maior mercado consumidor do mundo. Só que o Brasil era uma das poucas exceções, uma dos poucos países no qual a gente compra mais deles do que eles de nós. A maioria dos países é o contrário. E o Brasil foi um dos poucos que não. E isso foi uma coisa que foi muito apontado pela imprensa brasileira quando o Trump soltou aquela carta colocando o tarifaço, anunciando o tarifaço, dizendo que a gente tinha superávit em cima deles. Nós somos um dos poucos países no qual não tem superávit em relação aos Estados Unidos. Então, a hora que vem esse papinho, sabe, de não, veja bem, a gente tá voltando aqui com relação ao tarifaço. Era óbvio que isso ia acontecer. Eles dependem mais de nós do que nós deles. E esse ponto. E a gente não vende tanto para eles quanto a gente compra deles. Então, a hora que vem isso aí, eles não tinham muito a ganhar com esse tarifaço. Então, esse recuo ia acontecer. Além disso, por todas as críticas que eu tenho aí ao governo Lula, e especialmente os ministros que estavam envolvidos nessa negociação, que inclui Haddad e Alckmin, eles conseguiram fazer um bom trabalho de achar novos mercados consumidores para os produtos que os Estados Unidos deixou de comprar. Então, isso ia acontecer. Nesse ponto, eu concordo. Olha só que coisa. Eu vou concordar com o Eduardo e dizer que isso é por questões internas dos Estados Unidos. É por questões internas dos Estados Unidos. Não foi necessariamente um grande feito aí da diplomacia brasileira. Houve um feito do governo brasileiro, não estou tirando mérito do governo Lula, de conseguir segurar as pontas enquanto eles se quebravam lá. Porque foi basicamente isso. O Lula, ele achou novos mercados consumidores e daí deixa os Estados Unidos se auto-enforcarem com essas tarifas. Esse é o mérito do Lula. E ele fez muito bem, parabéns, governo Lula. Parabéns, Alckmin, parabéns, Haddad. Isso não faz eu deixar de achar vocês dois ministros terríveis. Mas nesse ponto vocês aceitaram. Eu tenho que dar o mérito quando o mérito é devido. Então, é isso. E o Eduardo, ele tá se apegando a isso porque é a única coisa que sobra. Ele foi pra estratégia do tudo ou nada. E ele não conseguiu o tudo. Sobrou pra ele nada. Ficamos por aqui, Dai. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.